Afinal de contas, o que Motoqueiros Selvagens e o Léo da Netflix têm a ver? Sei não. Calma que eu te explico agora. Quando a senhorita Malkin diz que alguém vai precisar levar um dos bichinhos pra casa, Squirrel e Léo começam a se lembrar de todas as atrocidades que outras crianças já tinham cometido com eles. E é mostrado uma lembrança em que Squirrel é levado pra um tatuador e ele mostra o resultado pro nosso protagonista. Uma tatuagem de uma caveira com uma inscrição "Nasci pra viajar". Em seguida, ele diz que nos anos 90, aquilo era moda. O que muita gente não faz ideia é que a tatuagem é uma referência a uma das mais perigosas gangues de motociclistas dos Estados Unidos, chamada Hells Angels. E foi exatamente na década de 90 que essas gangues se tornaram mais populares, principalmente no papel de vilões em filmes de ação naquela década. Eu nem fazia ideia disso antes de ver essa referência em Léo. Por isso criamos uma parte 2 com mais 25 detalhes e easter eggs sensacionais que com certeza você perdeu em Léo. Pega a pipoca e vem comigo, que tá começando mais um Teen Videos. Essa agora com certeza é uma coisa que provavelmente todo mundo já fez na vida. Quando a senhorita Malkin fala que as crianças vão parar de usar computadores para usarem livros gigantescos, a gente vê que uma das alunas está naquele exato momento acessando o Instagram. E a outra do lado tá vendo um meme de um gatinho tocando piano. E os outros dois garotos estão jogando o mesmo jogo de corrida, que parece ser o game da Fórmula 1. Confessa que você já fez isso também? Oh, nem sempre. Outro detalhe interessante é que a gente notou que depois que a senhorita Malkin assumiu a classe, ela começou a espalhar coisas antigas, como mapas da Segunda Guerra, onde muitos países que existem hoje nem tinham ainda. Mas além disso, ela substituiu um apontador de lápis automático por um manual na parede da classe, o que mostra como ela é realmente antiga, já que há décadas esse tipo de aparelho não é utilizado. Faz tempo. A gente também nota que logo acima do apontador de lápis manual, ela colocou um aviso que é proibido ficar mais de 30 segundos usando o apontador, quando antes não tinha nenhum aviso. Isso porque no passado os professores eram bem rígidos com o fato dos alunos sempre estarem sentados nas suas carteiras praticamente a aula inteira. Mais uma mudança que a gente notou, e essa é ainda mais chamativa. Foi um rapaz que a mesma senhorita Malkin colocou na classe, logo em cima do aviso do apontador de lápis, falando sobre o perigo de se lamber os dedos ao usá-los para virar as páginas de um livro. Essa com certeza é uma coisa bem 1930. Mas ainda falando sobre esse cartaz, a gente nota que no dia que a professora entrega os livros gigantescos para os alunos, ele não estava lá, mas depois ele apareceu quando Léo volta para casa do Eli. Só que ele apaga por ter tomado uma bolada nas suas jujubinhas. E quando acorda no mesmo dia, os pais da Jada estão conversando com o diretor da escola na sala e o cartaz simplesmente sumiu. Provavelmente a senhorita Malkin levou ele para casa depois da aula. Isso porque a gente pode ver ele em outra parede no dia seguinte. E depois mais à frente do filme de novo. Provavelmente ela achou que ele ficaria melhor em cima do alarme de incêndio. Pois é, a senhorita Malkin é mais rápida do que parece. E outra coisa que é bem rápida e bem legal também é quando você clica no botão de inscrição e passa a fazer parte do nosso time. E com certeza você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Outra cena que deixou a gente intrigado acontece na primeira vez que vemos a senhorita Malkin na sala de aula. A gente pode ver que a lousa está atrás dela. E note que não existe nada na parte de baixo. Mas quando a senhora Salina está deixando a classe, quase que à força pela senhorita Malkin, a gente pode ver que magicamente aparece um livro escorado na parte de baixo. Logo depois, a professora rabugenta simplesmente aspira o livro. Esse sim a gente pode dizer que foi um pequeno erro de continuidade. Mas antes dele ser aspirado, a gente nota que ele é exatamente o livro A Menina e o Porquinho, que foi escolhido pela senhora Salinas como livro do ano da classe. Na verdade, se trata de um grande clássico infantil, que conta a história de um pequeno porquinho chamado Wilbur, que faz amizade com uma aranha chamada Charlotte, e a gente escuta o trágico final
quando a senhorita Malkin lê pertinho do fim do filme. A história possui até um ótimo filme animado lançado em 2006, inclusive ele também tá na Netflix. E olha, eu recomendo demais se você ainda não assistiu. Eu confesso que eu chorei quando vi, mas é muito divertido também. Se existe um lagarto que é conhecido no mundo dos cinemas, esse é o Godzilla. E vemos duas referências ao Rei dos Monstros na animação da Netflix. A primeira acontece quando Léo tá na casa da Summer, e a garota joga ele acidentalmente contra a parede. E aí o Léo fala: claro que foi um trocadilho de um lagarto fazendo referência ao maior de todos os lagartões. A segunda referência acontece quando Léo é levado para casa do Eli, e quando ele tá tentando fugir, acaba caindo na cidade montada com pecinhas ao estilo Lego. Essa cena em câmera lenta é uma clara referência aos filmes do Monstrão Radioativo, onde ele aparecia para destruir completamente as cidades, principalmente no Japão, e depois ia embora. Quando Léo tá na casa da Jada, a gente pode ver que ela e sua família possuem algumas fotos bem interessantes com pessoas famosas. Uma delas até mesmo aparece com a Angelina Jolie, e o outro parece a mistura de vários astros do rock super famosos, o que mostra que seu pai realmente é um médico das celebridades. Na vez em que Léo tá com a Mia na praia, a gente vê que a garota tá lendo um livro. Em sua capa, a gente vê que ele é sobre Anton van Leeuwenhoek, o criador das bases do microscópio moderno, o que só mostra que ela é bem aplicada no estudo de ciências, já que depois a gente vê um livro de fisiologia animal também. Boa, garota! Ao longo da obra são citados vários filmes históricos. Por exemplo, quando a senhorita Malkin lê a carta de despedida do Léo que ela forjou, são citados alguns filmes dos anos 90, como E.T., Gigante de Ferro, Uma Sereia em Minha Vida e A Forma da Água. Todos muito famosos. Outra grande franquia que tem uma referência bem rápida é Era do Gelo, e praticamente ninguém notou. Ela acontece quando as crianças estão chegando aos pântanos dos Everglades, com um ônibus totalmente detonado, e os jacarés se perguntam se aquilo poderia ser um mamute lanoso, que foi extinto há milhares de anos. Essa é exatamente a espécie do Manny, um dos protagonistas da franquia Era do Gelo, e uma grande referência dos filmes de animação. Is that some kind of woolly mammoth? I don't know, but it could kill us, right? Definitely. Além de Era do Gelo, outra grande referência a uma super animação da Disney Pixar também acontece. Quando Summer e suas colegas estão na sala reclamando da senhorita Malkin, Summer fala de Toy Story. Só que ela cita a cena da fornalha do terceiro filme como a única cena de terror que seus pais a deixam assistir. Por falar em Disney, outra referência a uma das marcas que pertence à empresa acontece quando Léo tá no quarto do Cole, o garoto que sente vergonha da sua própria voz. Se a gente olhar atentamente pro canto do seu quarto, vamos ver um pôster de um dos maiores vilões da história, Darth Vader de Star Wars. E se você chegou até aqui, deve ter gostado de Léo assim como a gente. Então comenta aqui embaixo o #lagarto para homenagear o réptil protagonista desse filme muito legal. Outro detalhe bem interessante que a gente notou é que quando as crianças estão fugindo do professor Nakamura, a gente pode ver claramente a marca do veículo que o atropela, que é um Hyundai. Seria isso coincidência? Eu acho que não, já que na verdade vemos outros carros da Hyundai em outros momentos do filme. Quando, por exemplo, quando as crianças e a senhorita Malkin estão fugindo no ônibus escolar e esbarrando em outros carros na pista de trânsito que também são da mesma marca. Só que essa não é a única marca famosa que aparece no filme, já que com certeza você notou as várias referências aos Cheetos que o Zane adora comer o tempo todo. Pena que o drone transforma ele em cinzas. Que desperdício! Durante a festa da Jada, quando as crianças libertam os animais, um caos acontece. E quando elas abrem os portões da casa, a gente pode ver rapidamente o cara que faz animais com as bolhas sendo carregado nas costas de um pônei. Assim como também vemos o próprio adestrador de animais escondido em uma moita morrendo de medo. Eu acho que ele estava com medo de perder os dedos da mão que tinham sobrado. Ao longo do filme a gente pode também perceber várias referências ninjas, principalmente associadas à senhorita Malkin.
como fica bem claro quando a vemos defendendo as crianças contra o jacaré no meio do Everglades. Mas também vemos os dons marciais da velha professora quando ela está em sala de aula, distribuindo deméritos para os alunos. Falando em habilidades ninja, quando Léo se apresenta para Summer e fala seu nome, ela o chama de Leonardo. Ele faz questão de dizer que não é uma tartaruga ninja. Isso porque o líder e irmão mais velho do grupo de tartarugas mutantes também tem esse nome. Falando da Summer e do seu quarto, a gente pode notar alguns bonequinhos de cabeça quadrada bem engraçadinhos em uma prateleira superior. E a gente consegue reconhecer algumas celebridades representadas ali, como Conan O'Brien, Bobby Ross e principalmente Billie Eilish. Ela deve ser fã de todos eles. Esses foram mais 25 detalhes e easter eggs incríveis que a gente encontrou em Léo, essa excelente animação da Netflix. O filme é muito legal e a gente recomenda demais que você assista. Mas agora a gente separou 2 vídeos para você escolher um deles e continuar se divertindo. É só clicar e boa diversão!